hoje nós vamos encerrar a série O Espírito e a Profecia. Quem aqui tem sido abençoado ao longo dessas semanas por essa série? Amém, graças a Deus. Então, hoje nós fechamos essa série, e eu creio que vai ser um tempo maravilhoso, e nós vamos tocar em um assunto muito importante. Basicamente, essa série foi construída a partir de uma ideia, de um conceito chamado Dinâmica do Espírito, que é o título da obra de um grande teólogo anglicano chamado J.I. Packer. A série não foi inspirada a partir do livro, mas o tema do livro foi importante enquanto conceito para se construir a série. Então, na parte 1 e parte 2, nós nos dedicamos a estudar a teologia do Espírito Santo. Na parte 3, trabalhamos muito sobre profecia, e eu fiquei muito feliz, estou feliz, pelo compartilhamento que tenho recebido dos irmãos, sobre a importância do ensino sobre profecia, de trazer equilíbrio para a comunidade, de entender que é vontade de Deus que todos profetizem, mas também o reconhecimento de que a profecia é uma fala inspirada. Amém, irmãos? Que é Deus quem inspira, é Deus quem revela, para que então eu possa profetizar. Então, tem sido semanas de bastante estudo, e hoje nós vamos fechar com algo que faz parte do nosso cotidiano, que é o ouvir ao Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito, ouvir Deus, amém? Então, a gente está acostumado com isso, muitas das vezes a angústia de querer ouvir Deus. Olha, preciso tomar uma decisão e eu não sei se é Deus quem está falando, se não é, eu não sei se é a circunstância que é favorável demais, eu não sei se são os meus desejos, eu não estou conseguindo discernir a voz de Deus. Então, acredito que, se não todo mundo, a esmagadora maioria aqui desse auditório, dessa igreja, teria algum relato para nos contar. Olha, passei por tal situação, foi desafiadora, busquei a voz de Deus, discerni isso, tomei essa decisão. Às vezes você vai contar de algo que aconteceu que foi bom, ou então você vai falar assim, achei que era o Espírito, quebrei a cara, amém? Então, é uma temática corrente para nós, irmãos, faz parte dos nossos dias, e todo aquele que reconhece a Cristo enquanto Senhor, tem esse desejo, essa vontade de obedecê-lo, amém, irmãos? E de ouvir a sua voz. No entanto, irmãos, quando nós falamos sobre ouvir a voz de Deus, por vezes isso fica num campo muito subjetivo. Olha, eu percebi a voz de Deus, Deus me falou. A primeira pergunta para você que está começando na fé, quando escuta alguém dizendo Deus falou, você pensa o quê? Bom, é alguma experiência audível, não é mesmo? Então, alguma coisa aconteceu. E o ouvir geralmente está vinculado com algum estímulo sonoro. Então alguém falou literalmente alguma coisa e por isso a pessoa ouviu. E nós vamos perceber que, embora seja comum, embora possa ocorrer nas Escrituras, não é comum a voz audível do Espírito Santo. Repete comigo, audível. Audível. Você ouvi-lo da maneira como eu estou te falando. É possível? Biblicamente, sim. Mas tem muita recorrência? Não. Então não é a maneira mais habitual de Deus falar com o seu povo, através de uma voz audível. Às vezes a gente vai lendo Gênesis, e vê Deus falando com Abraão, a gente pensa que basicamente todo dia tinha alguma expressão verbal de Deus que pudesse ser ouvida para Abraão, e não é assim. Nós vamos perceber um intervalo de anos entre uma fala e outra, e ainda assim incomum para determinado personagem bíblico. Então a fala audível, ela, embora seja possível biblicamente, ela é extremamente incomum. Glória a Deus, irmãos. Eu não vou me dedicar a falar sobre visões e sonhos e de dons revelacionais. No entanto, biblicamente, é possível que Deus nos oriente por meio de visões e sonhos? Sim. É possível que Deus compartilhe alguma revelação e essa revelação carrega um caráter de orientação? É possível. É a maneira mais comum de Deus falar com o seu povo? Certamente que não. Embora seja comum e entrando aí no grupo dos dons espirituais, nós devemos desejar isso para a comunidade. Glória a Deus, irmãos. Podemos desejar por essas manifestações, devemos buscar essas manifestações, mas obviamente quem dá essa liderança é o Espírito Santo. O alvo aqui hoje é a gente destacar a maneira mais comum com a qual Deus fala conosco. E talvez a mensagem de hoje não traga nenhuma grande novidade para você, mas sim um ajuste de perspectiva. Amém, irmãos? Eu tenho para mim que por vezes a gente se acostumou a tratar o Espírito Santo como fonte de consulta. E a ideia de Deus não é muito que você trate o Espírito Santo como se fosse uma fonte de consulta. Então você vai levando a vida e quando alguma coisa fica desgostosa, quando a angústia chega, você busca o Espírito Santo para que ele possa geralmente livrar você de uma situação desconfortável. Quando a Bíblia fala sobre ser guiado, dirigido, orientado pelo Espírito, a bem da verdade o conceito está bem distante desse caráter de consulta. Tem mais a ver com um nível de relacionamento, tem mais a ver com você ouvi-lo como quem é liderado por ele.
Então, a mensagem de hoje ela tem muito a ver com um ajuste de perspectiva, porque talvez nós temos nos acostumado com uma ideia equivocada sobre ser guiado pelo Espírito Santo. E deixando de lado aquilo que é objetivo, que Deus fala conosco, e ficando num campo muito subjetivo, muitas das vezes para satisfazer os nossos desejos. E a ideia do fluir, do direcionamento do Espírito Santo, tem muito a ver com a vontade de Deus. Amém? Muito bem. Então nós vamos fazer a primeira leitura das Escrituras em Salmos, capítulo 25. Eu peço que todos fiquem de pé nesse momento. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14, um texto muito forte. Salmos 25, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Muito bem. A ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. E a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor. Por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade, para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir, viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Queremos te agradecer por mais uma noite em família, desfrutando da comunhão que há no Espírito Santo. E, Senhor, nós te pedimos, Pai, pela iluminação que o teu Espírito é capaz de prover para nós essa noite. A iluminação do entendimento, uma clareza, Senhor, da tua vontade, das tuas intenções. E que, Senhor, nós possamos ser examinados, confrontados pela tua boa palavra. Nós estamos aqui, Senhor, reverentes à tua revelação. Por isso nós te pedimos, auxílio do teu Santo Espírito, para que nós possamos estar plenamente atentos, com fome, muito focados naquilo que o Senhor tem para partilhar conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar, querido. Amém. Bom, primeira coisa e simples e objetiva, Deus quer nos instruir, amém. É vontade de Deus participar na nossa vida de tal maneira que Ele nos direcione, que Ele nos oriente. A vontade de Deus é que você seja um filho esclarecido, um filho que tenha percepção da vontade de Deus e que se sujeite a ela. A vontade de Deus é que você seja guiado, instruído, que você tenha uma orientação a partir das Escrituras. E não confunda isso com ser controlado. Deus não deseja manipular você. Deus não quer lhe controlar ao ponto de suprimir a possibilidade de você corresponder a algo ao qual Ele te chama para realizar. Então, é importante deixar isso muito claro, irmãos, porque é vontade de Deus nos instruir. Ele não deseja ter um encontro contigo e te deixar solto por aí. Ele é um bom pai, e como um bom pai, Ele quer participar da vida do filho, e como um bom pai, Ele quer instruir o menino no caminho que você deve andar, amém? As exigências que Deus faz para os papais e mamães em relação aos filhos, nada mais são do que o tipo de comportamento que Ele adota conosco. Deus nos acolhe, Deus nos faz florescer, Deus celebra os nossos passos, Deus é a fonte da revelação da palavra e Ele deseja nos instruir no caminho que se deve andar. Amém, irmãos? Então eu estou pontuando isso, porque nós vamos entrar em alguns debates importantes aqui que vão nos fazer refletir. E é importante você não perder isso de vista. A vontade de Deus é nos instruir, Deus quer nos orientar. Amém, irmãos? Perfeito. No entanto, nós precisamos ter um pouco de cuidado quando falamos sobre ser guiado pelo Espírito. E eu quero trazer aqui um tipo de representação. Imagina aqui que o Espírito Santo, de fato nós cremos na pessoalidade do Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas imagina que ele é uma pessoa materializada aqui, ok? E por vezes quando nós pensamos em ser guiado pelo Espírito Santo, o que a gente pensa?
em alguém do qual a gente vai levando a vida, e quando a coisa aperta, ou quando a gente não faz a menor noção, a gente procura por Ele. A gente consulta o Espírito Santo, né? E a gente vai lá, se dedica um pouco mais em oração, para ver se a gente entende o que o Espírito está querendo falar, e ok, e aí segue a vida. Mas essa não é a ideia da palavra de Deus em relação à instrução, à orientação e a ser dirigido pelo Espírito. Nós nos dedicamos aqui durante essa série a falar sobre a teologia do Espírito Santo, sobre quem é o Espírito Santo, como atua o Espírito Santo, amém? E dentre as suas missões, talvez uma das principais, é dar visibilidade a Cristo Jesus. O Espírito Santo atua nos trazendo à memória aquilo que Jesus ensinou. O texto bíblico diz que ele não veio falar sobre si mesmo, mas apontar para Cristo. Então, a ideia de orientação, eu quero que você fixe isso na sua mente, não é de o Espírito do qual eu consulto quando a situação aperta. Embora você possa lembrar agora, poxa, mas teve situações que o calo apertou, eu consultei e ele me orientou. E isso ele fez, não porque o teu método foi aprovado, mas porque ele é bom e misericordioso. Amém? No entanto, a vontade de Deus é que o Espírito Santo, ele lidere a sua vida. Então, o ser guiado pelo Espírito não é consulta para que então eu possa perceber o que ele deseja. Não, é um relacionamento do qual eu vou seguindo os passos do Espírito, que testifica sobre Jesus e, consequentemente, facilita para que eu me pareça com Jesus. Amém? Então, o guiar do Espírito Santo nada mais revela para nós o coração de Deus. Por isso que quando nós ignoramos a pessoa do Espírito, ou apenas o procuramos quando uma situação está desconfortável, e por vezes ainda utilizamos de coisas do tipo assim, prova com Deus, né? Ou então Deus tem que confirmar, não é assim? Estou esperando a confirmação, e a gente chama isso de prova de fé. Isso não é prova de fé, é prova de incredulidade. Amém? Porque se nós exigimos de Deus confirmação, significa que existe algo. Amém, irmãos? Então, às vezes a gente se acostuma com esses métodos completamente estabanados. No entanto, Deus, que é infinito, riquíssimo em misericórdia, nos atende e nos orienta, nos salva, nos livra, nos perdoa e por aí vai. Isso não significa que Deus aprova o método. Qual é o método que Deus aprova sobre ser orientado? Uma vida de intimidade e cumplicidade com o Espírito Santo, da qual você vai sendo norteado, dirigido, para que você possa se parecer dia após dia com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo, ele não está na periferia, ou não deveria estar na periferia das nossas vidas. É Ele quem deve direcionar a nossa vida. E talvez essa seja a sua pergunta, tá? Mas biblicamente falando, a nível de texto bíblico, o que significa ser guiado pelo Espírito? E a resposta que eu posso te dar é, depende do texto. Existem dois textos clássicos no Novo Testamento que nós vamos ler sobre o direcionamento do Espírito Santo. No entanto, esses textos são maravilhosos, mas eles não cobrem a totalidade do que é ser guiado pelo Espírito Santo. Cito para vocês dois textos. Primeiro, Gálatas capítulo 5, versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Outro texto, Romanos 8, 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que eu disse que depende do contexto? A expressão de Paulo em Gálatas 5,18 sobre ser guiado pelo Espírito Santo está fazendo um contraste sobre as pessoas que estavam debaixo da lei. É um contexto de moralidade. E o que ele está querendo dizer é o seguinte: uma vida sujeita à voz do Espírito é uma vida que vai gerar em você uma moralidade que agrada a Cristo. O que ele está dizendo é que o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, a vida do Espírito Santo é suficiente para que nós tenhamos a nossa moralidade segundo Cristo desenvolvida. Amém, irmãos? Isso compreende a totalidade do que é ser guiado pelo Espírito? Não compreende a totalidade, mas toca em algo importantíssimo. O Espírito é suficiente para que nós possamos corresponder à demanda bíblica de obediência. Amém, irmãos? Sem a direção, a liderança do Espírito Santo, eu ficarei cada vez mais impotente para cumprir a vontade de Deus dentro de questões morais. Romanos 8,14 também está dentro desse conceito de moralidade. Por quê? Porque do 5 ao 13 ele está destacando o quê? Fraquezas vinculadas a uma vida carnal. Então o filho guiado pelo Espírito Santo é aquela pessoa que tem um relacionamento fiel com o Espírito, que ele busca seguir os passos do Espírito e ele vai se distanciando daquilo que a carne deseja. Amém, irmãos? Isso compreende a totalidade do que é ser guiado pelo Espírito? Não compreende a totalidade, mas significa muito para as nossas vidas. Amém? Paulo em Gálatas 5 ele vai ser um tanto quanto exaustivo em dizer, olha, você quer deixar de praticar as obras da carne? Anda no Espírito. Amém?
Então, você quer provar de uma vida virtuosa, onde a sua moralidade não é religiosa, mas é uma moralidade porque você está sendo conformado à semelhança de Cristo? Você deve ouvir o Espírito. Então percebe, irmãos, que talvez seja um dos pontos centrais da mensagem hoje, é a gente repensar a maneira como nós nos relacionamos com o Espírito Santo. Nós devemos parar de tratá-lo como fonte de consulta pontual e começar a tratá-lo como alguém que lidera as nossas vidas. Cadê o seu amém? Agora, sabe o que acontece? Existe uma íntima relação entre o Espírito Santo e a palavra de Deus, evidentemente. Falamos aqui desde a primeira mensagem, Deus fala além das Escrituras? Pode falar além das Escrituras, mas nunca em contradição às Escrituras. Amém, irmãos? Ou seja, o que o Espírito fala nunca vai em contradição ao que a Bíblia diz. Mas aí nós temos uma grande questão. Se nós não nos dedicamos a uma vida de conhecimento do texto bíblico, nós teremos um grande problema, que é o quê? Nós não discerniremos, reconheceremos quando o Espírito falar. O Espírito testifica de Cristo. O Espírito não se contradiz com as Escrituras. Se eu não conheço as Escrituras, eu não estarei familiarizado quando o Espírito me orientar. E aqui é uma grande questão, irmãos. Aqui é uma grande questão. Porque quando falamos sobre ser guiado pelo Espírito Santo, a primeira coisa que a gente pensa é em experiências subjetivas. É em situações onde simplesmente fogem do natural. E tudo isso faz parte do contexto. Só não é o mais habitual. E por vezes demonstra o nosso desespero em tentar encontrar alguma solução rápida para os nossos problemas. Nós vamos perceber, irmãos, que o mesmo Espírito que te lidera em cenário de triunfo é o mesmo Espírito que te lidera para um cenário de deserto. Por vezes, ser guiado pelo Espírito Santo ou buscar a voz de Deus é simplesmente para a gente se livrar de alguma coisa que está nos incomodando. Percebe que nós tratamos o Espírito Santo como a nossa consulta para resolver os nossos problemas. E segundo as Escrituras, preste atenção nisso aqui, irmãos. O Espírito Santo pode te conduzir em situações triviais e ordinárias? Pode, irmão. Nós vamos ter texto bíblico nos demonstrando que o Espírito pode nos orientar a encontrar uma propriedade perdida, por exemplo. Amém? Então sim, o Espírito nos guia em situações triviais. No entanto, irmão, é estranho alguém que amadurece nas Escrituras constantemente depender do Espírito Santo para circunstâncias triviais. Então o irmão está lá na salgaderia. O que eu como? Risoles ou quibe? Estou em dúvida. Espírito Santo me ajuda. Eu tive paz no quibe. Aí come o quibe. Aí o risoles dá diarreia no outro irmão. Deus me livrou, mas não livrou o outro. Amém? Entende? Essas circunstâncias triviais, Deus pode atuar assim, irmãos? Pode. No entanto, a ideia é que você cresça, se desenvolva e se torne minimamente sábio e menos insensato, para que você possa usar do bom senso do Espírito para tomar decisões. Se recorrentemente você depende de coisas tão triviais, isso demonstra que você não está crescendo em absolutamente nada a nível de sabedoria. E a vontade de Deus é que você amadureça. Me perguntaram, Henrique, é errado eu pedir para o Espírito Santo orientar qual roupa eu devo utilizar? Eu falei, não há nada de errado nisso. Agora, se recorrentemente você tem que abrir o seu armário e perguntar para o Espírito Santo que roupa você tem que usar, isso demonstra que você não está amadurecendo em absolutamente nada. Porque a vontade de Deus é que você cresça, se desenvolva, que você floresça, que você consiga ter esse tipo de destreza para tomar decisões mínimas. E saia dessa inquietação, esse desconforto contínuo. As coisas triviais, o Espírito Santo pode atuar sim, irmãos, mas você precisa entender uma coisa. O habitual são orientações do Espírito para te encorajar para o Evangelho, são orientações que vão te apontar para o cumprimento da vontade de Deus. Comer quibe ou comer risoles não vai fazer você cumprir a vontade de Deus, meu Deus do céu. Mas Ele, como um bom pai, te livra dessas circunstâncias também. Amém, irmãos? Só que é necessário que nós entendamos. O mesmo Espírito que está nos liderando nesse processo, não está nos liderando apenas para nos livrar de situações ruins. Por vezes a voz do Espírito vai te preparar para enfrentar a questão ruim. A gente se acostumou com um tipo de evangelho, onde de alguma maneira eu tenho que me safar. De alguma maneira Deus tem que garantir que no fim eu vou dar certo. No fim eu vou ter vitória. Desculpa, irmãos, mas 15 anos de curso te entregando e vendendo sucesso maculou nossa mentalidade. E a gente pensa que a vida com Deus é isso. Reduz, especialmente Provérbios, a faça isso para obter aquilo. E quem disse que o sucesso de Deus é semelhante ao sucesso que nós temos aqui? Quem disse isso, irmão? A gente já acostumou, maculou nossa mentalidade. A gente está pensando que é tudo assim. Se Deus falou, a porta se abriu. Se Ele não falou, a porta fechou. Tem porta que Deus fecha.
Jonas decide fugir de Deus. Quem lembra daqui de Jonas? Vou fugir de Deus. Aí ele desce para uma região. O que ele chega lá e encontra? Uma embarcação. Isso parece o quê? Resposta de Deus. Não é não? Eita, Deus soprou do seu favor. Ó, chegou a embarcação. Se você estudar um pouquinho de história, você vai ver que as embarcações, àquela distância, eram raríssimas. Então olha só, existiu a embarcação e não somente existiu, me aceitaram no barco. Eita, Deus bradando na terra dos viventes, amém? E qual é o nome disso? Teologia das circunstâncias. É olhar para as circunstâncias e se for favorável é Deus falando, se for desconfortável, não é Deus falando, é o capeta, é o capiroto se levantando. Qual é o nome disso? Meninice. Se mover por oportunidade e circunstância é meninice, segundo as Escrituras, irmãos. Amém? Então nós precisamos, e a vontade do Espírito é isso, é liderar o processo de amadurecimento. Amém? Agora, percebe? Se você conhece alguém, você cultiva uma amizade a nível horizontal, você conhece alguém, aí você fica amigo dessa pessoa. Aí você, 15, 20 anos de amizade. Irmãos, quando essa pessoa senta para falar contigo, ela começa a falar, você sabe se ela está falando verdade ou não, sim ou não? Você sabe distinguir a intenção dela, porque é amizade, cumplicidade. O desconhecimento da palavra de Deus, ou o afastamento do texto bíblico, faz com que quando o Espírito nos fala, a gente fique o quê? Angustiado. Por quê? Porque não sabe reconhecer a voz dele. Não sabe as intenções, não conhece os valores, não conhece a vontade, não sabe o que é congruente às Escrituras. Aí fica naquela, será que é, será que não é? Irmãos, é estranho esse pensamento. Onde o que gera angústia é ouvir Deus. Irmãos, vamos parar para pensar, Deus quer falar conosco, amém ou não? Ele quer nos instruir, e o mesmo Deus que quer nos instruir, Ele agora vai nos colocar numa situação de profunda angústia de ouvi-lo. Eu não vejo da parte de Deus uma tentativa de complicar o processo da gente ouvir. Eu vejo Deus extremamente entregue em nos orientar. Quem concorda comigo? Não faz sentido, Deus quer me orientar, mas Ele torna difícil. Então é angustiante ouvir a voz de Deus. Não me parece que é para ser assim. O lance é que por vezes nós estamos tão distantes do texto bíblico, a gente está tão longe de conhecer de fato. Isso aqui é Deus falando, amém? De conhecer a voz de Deus, de nos familiarizar no sentido positivo da expressão, com a vontade de Deus, com a fala de Deus, que quando Ele fala por meios subjetivos, a gente fica completamente angustiado. Tem um sonho, não sabe se é de Deus, tem uma visão, não sabe se é de Deus. Aí às vezes aprende errado, se for bom é de Deus, se for ruim é do capeta. Isso é o que? Desconhecimento, é uma ruptura. Então, o mesmo Espírito que nos lidera nesse processo de maturidade, é o Espírito que vai sempre nos apontar para a palavra de Deus. E Deus fala por meio da palavra, irmão? Fala, Ele fala por meio de preceitos, que são mandamentos muito claros. Perdoai. Nossa, deixa eu fazer um estudo de grego para saber o que significa. Aí você estuda e chega na conclusão. É para perdoar, amém? Para perdoar, para amar, para servir, para adorar. São imperativos, preceitos divinos. Existem princípios. O princípio, ele vai trazer para nós diretrizes. E boa parte dos princípios já nos orientam para a vida, irmãos. Glória a Deus. Existe conteúdo profético, profecias reveladas e no seu cumprimento, nesse cumprimento profético dentro das Escrituras, que nos revelam a vontade de Deus, o coração de Deus, para onde Deus está direcionando. E ainda a Bíblia traz para nós uma maneira sábia de se viver, diga sabedoria. A Bíblia ainda nos destaca isso. Existe um caminho sábio a se viver. Existem 3 livros de sabedoria nas Escrituras, sabidamente de sabedoria. Quais são eles, irmãos? Provérbios, Eclesiastes e Jó, irmão. Amém? Meu Deus, o pastor dessa igreja precisa ensinar o livro de Jó para vocês, amém? E Jó. Especialmente o livro de Provérbios, as pessoas tratam como livro de promessa e não como livro de sabedoria. Então pega uma relação de causa e efeito, pensa que provérbio é promessa, pronto. E reduz a vontade de Deus a simplesmente uma relação de causa e efeito direto com tudo na vida. Ali é um livro de sabedoria, carregado de princípios que te instrui. Não é uma garantia absoluta de que fazendo você vai ter tudo que está ali. Mas agindo dessa maneira, provavelmente vai se suceder. Por isso é o caminho mais sábio. Amém, irmãos? Então existe o caminho de sabedoria. Preceitos, princípios, profecia e vida sábia.
Deus fala conosco por meio da palavra. Alguns chamariam isso de a voz do Espírito, a voz exegética do Espírito. O Espírito te guiando por meio do conhecimento das Escrituras. Isso é tão importante porque por vezes você não consegue discernir a voz de Deus. Não é porque Ele está falando complicado, é porque você não está familiarizado com o texto bíblico. Você está distante das intenções. Amém? Não é vez ou outra que eu escuto coisas do tipo, olha, Deus falou, Deus me disse. Muito bom. Falou o quê? É que eu senti paz, essa é maravilhosa. Aí Jesus fala, eu vos deixo a minha paz, não a paz que o mundo dá. Amém? Aí eu pergunto, qual paz? Aí lasca o indivíduo, né? Falou, tem mais de uma? A gente costumeiramente se move por paz circunstancial, por aquilo que as circunstâncias nos oferecem quanto conforto. A gente se acostumou a sempre pensar em algum tipo de circunstância que gera acréscimo, vantagem. Aí você se pergunta assim, poxa, mas Deus não quer acrescentar na minha vida? Sem dúvida, irmão, Ele é um bom pai, mas não é porque você merece, não. É porque Ele é bom. O que não faz sentido é concentrar o buscar ser dirigido pelo Espírito Santo para que você obtenha vantagem, para que você seja acrescentado. Isso está distante. O texto bíblico vai nos demonstrar um direcionamento do Espírito que nos aproxima de quem? Da pessoa de Cristo. João 16,13 diz, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda verdade. Diga verdade. Vou ler de novo. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Qual é o problema aqui? O problema é que muitas das vezes nós queremos dizer para o Espírito o que é a verdade que nos interessa. E a relação aqui do Espírito é com a verdade oriundo de Deus, irmãos. Amém? Não é nós quem definimos o ritmo do Espírito. Ele é indomável. Nós devemos buscar segui-lo. Essa é a vida orientada, dirigida pelo Espírito. É não reduzindo a um elemento de consulta, quando tudo aperta. Aí a gente tenta apertar na devoção, apertar na oração, apertar em algum tipo de ferramenta devidamente espiritual, para ver se extrai a voz, a resposta que a gente queria. O que é isso, irmãos? Idolatria. É paganismo isso. É a religião de si mesmo. Onde o Espírito te importa quando te falta alguma coisa. Não existe relação de dependência. É uma relação de carência. Volto a dizer, Deus quer nos instruir. Ele nos instrui em questões triviais e ordinárias? Sim. Mas qual é a vontade de Deus? Que você cresça e amadureça, irmão. Para que em situações triviais você se sinta seguro, influenciado, orientado, ciente do que Deus fala, ciente dos seus preceitos, ciente do seu conteúdo profético, ciente dos seus princípios. E aí toma decisão. Às vezes a gente se acostuma com uma ideia de certo e errado. Deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui é importante, irmãos. Nós vivemos numa geração onde tudo é acelerado, sim ou não? É uma geração que nos pressiona a entregar respostas rápidas, é assim ou não é? No entanto, a gente precisa sair desse vício desesperado de encontrar respostas rápidas, para ir para o nível onde nós vamos oferecer respostas certas. No entanto, na vida com Cristo existe um outro nível, que vai além da resposta certa, que é a resposta sábia. Amém? Às vezes o certo pelo certo não resolve. Às vezes a decisão que você precisa tomar vai envolver duas coisas que são morais, dignas, que são certas. Você optar por um lado ou por outro, não vai ferir, não vai transgredir, não vai ser imoral. Mas para nós existe um outro filtro de sabedoria. E quem é que nos alimenta em sabedoria? O Espírito Santo. Mas não é tratando ele como uma cartomante gospel, irmão. Horóscopo evangélico. Amém? Como esse prato ou não como, namoro ou não namoro, caso ou não caso. É que sai do jardim da infância, gente. Amém? Se a vida no Espírito não te traz o mínimo de sabedoria, para não se perder emocionalmente em qualquer tipo de aproximação de outra pessoa, meu irmão, está tudo errado, está tudo desordenado.
O problema em si não está na resposta, sim ou não. A gente reduz a relação do Espírito. Faça ou não faça? Certo ou errado? Sim ou não? Isso é meninice. Deus quer te levar para a sabedoria, uma vida sábia. Glória a Deus. Vamos ampliar um pouquinho o entendimento de como o Espírito nos guia. Se conseguir acompanhar, tá beleza. Se não, tá tudo bem, tá? São uma série de textos. Neemias 9, do 19 ao 20. A coluna de nuvem não os deixou de dia, para guiá-los pelo caminho, nem a coluna de fogo à noite, para iluminar para eles o caminho em que deviam ir. Você deu seu bom espírito para instruí-los. Então lembra que eu disse que depende do texto para eu poder te falar exatamente o que é o ser guiado pelo Espírito? A gente vai chegar numa compreensão macro, mas no texto de Gálatas, texto de Romanos, está falando sobre uma moralidade, se afastar de coisas carnais. Aqui percebe que é uma orientação para se atingir algo que Deus deu como visão. Amém, irmãos? Então Deus, por meio do teu Santo Espírito, nos instrui para sair de um local, para ir para outro local, no sentido de cumprir a sua vontade? Sim. Amém? Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom Espírito me guie em terreno plano. Isaías 63, 13 e 14. Quem os levou pelos abismos? Como um cavalo em campo aberto, eles não tropeçaram. Como o gado que desce para a planície, receberam descanso pelo Espírito do Senhor. Assim guiaste o teu povo para fazer um nome glorioso para ti. Olha a finalidade. Assim guiaste para fazer um nome glorioso para ti. Mais uma vez, irmãos, Deus pode nos guiar em situações triviais? Pode. Mas Ele nos atribui o seu Espírito para que nós amadureçamos. Glória a Deus. Sobretudo, a direção do Espírito é para que o nome dele seja engrandecido. É para que uma vontade seja cumprida. A vontade de quem? De Deus, irmãos. Se a nossa busca pela voz do Espírito é apenas para satisfazer os próprios desejos, está tudo errado. Está tudo desorientado nas motivações. Amém? Situações do tipo, compra ou não compra esse carro? Irmão, a primeira pergunta é, tem ou não tem dinheiro? Não é mesmo? Faço isso ou faço aquilo? É legal o que você está fazendo? É moral o que você está fazendo? Transgride um preceito bíblico? Não sei porque não conhece. Então, se não conhece o texto bíblico, quando Deus falar de outras maneiras, você também vai ficar inquieto, sem saber, inseguro. Amém, irmãos? Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. Presta atenção nisso aqui, precisa ter calma, irmãos. Porque às vezes tem pessoas que atribuem a Deus um caráter de, quase um caráter sádico. Deus te instrui para sofrer mesmo, você tem que ser esmagado. Não é bem por aí, irmãos. Uma coisa é Deus te forjar no meio do processo de sofrimento. Outra coisa é você atribuir a Deus um tipo de satisfação em te ver sofrer. Amém? Não confunda uma coisa com outra. É evidente que Deus quer que você triunfe em meio ao sofrimento. É evidente que Deus deseja que você, em meio a esses processos dolorosos, que por vezes Ele não vai te livrar, mas quer fazer de você uma referência de esperança no meio do caminho. O que não quer dizer que Deus está ali. Deixa eu ver quem eu massacro. Deixa eu ver quem eu vou macetar hoje. Para sofrer até o pão que o diabo amassou. Não, irmãos. Isso não é Deus. Amém? Então não confunda uma coisa com outra. Deus não te livrar de todo o processo de sofrimento não significa que Deus se agrada de vê-lo sofrer. Mas quando, na soberania divina, nos é permitido enfrentar processo do qual Deus não nos quer livrar, mas quer que nós enfrentemos, precisamos entender que Deus quer que nós sejamos o quê? Um referencial de esperança nesse caminho de tempestade. Amém, gente? O problema é que nós nos acostumamos, mais uma vez, com a religião de nós mesmos. Então a gente quer se livrar, quer se safar, obter vantagem e ter vitória. E por vezes o Espírito vai te levar a um enfrentamento. Ele vai te liderar num processo desgostoso.
Porque o fim é uma vontade de Deus sendo cumprida e abençoando outros. E Deus te forja no processo. Deu para entender isso aqui? Porque tem pessoas que confundem isso e pensam, então Deus ele tem prazer em ver todo mundo se lascando, em hipótese alguma. Mas Deus tem a sua finalidade de lhe capacitar para esses processos dolorosos. Tem tempestade que Deus vai fazer cessar e você vai caminhar em tempo aberto? Sim. Isso é um padrão? Não. Circunstância favorável pode ser Deus dizendo para você, siga em frente? Pode. É um padrão? Não. Porta aberta com vantagem, é sempre Deus falando? Não. Pode ser? Pode. Amém? Então toda tentativa de reduzir a Deus em uma fórmula, em um atalho, você vai se frustrar. Salmos 32, verso 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha só, irmãos. Não sejam como o cavalo ou como o burro, que não tem entendimento, mas precisa ser controlado com freios e rédeas, caso contrário não obedeçam. Olha só que interessante isso aqui, irmãos. Não seria mais fácil Deus simplesmente controlar todo o processo, controlar todas as suas decisões, que aí ele obteria o resultado que ele desejava? Seria mais fácil. Só que Deus, meu irmão, entenda, a jornada dele conosco não é o resultado pelo resultado. Eu gosto do exemplo que o reverendo Paulo Borges Jr. dá. Ele diz da seguinte maneira. Ele falou assim, você que tem um filho já um pouquinho crescido, e aí você chama o seu filho para lavar o carro. Vai lavar o carro. Ele falou, aquele momento dele lavando o carro, você está ali pelo resultado ou pela experiência relacional com ele? Se fosse pelo resultado, você pagava um lava-jato. É, não é? Então, a partir desse exemplo, a gente precisa entender isso. Deus, na sua autossuficiência, não precisa de nós para nada. Mas a partir do momento que Ele nos convida, o foco ali é o desenvolvimento nessa jornada relacional. Não é o resultado pelo resultado. Mais do que o resultado. Deus quer construir em nós uma pessoa. Deus quer forjar em nós Cristo. Por isso é tão necessária a voz do Espírito Santo. Então, mais uma vez, irmãos, para ninguém ficar bravo comigo. O Espírito Santo pode te guiar em situações triviais? Pode. Ele faz isso porque é um método aprovado? Não. É porque Ele te ama, Ele é bondoso, misericordioso. Mas Ele quer que você fique paralisado nessas questões? Evidente que não. Ele quer construir algo em ti, uma vida sábia. Uma vida que conhece os preceitos. Uma vida que conhece os princípios. E que se move com segurança. Que não está pensando em dar resposta rápida. Nem a certa, mas a mais sábia. Isso é uma vida orientada pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Então Deus quer lhe instruir. Muito bem. Entrando de maneira um pouco mais prática e pragmática, nós vamos perceber que, sim, é pelo texto, é pela revelação de Deus, que Ele nos orienta de maneira mais objetiva e de maneira abundante. Fazendo um paralelo com o povo do Antigo Testamento, a lei, que teve por finalidade não salvar, mas avultar o pecado, ela tinha caráter instrutivo. A definição do que é certo e errado, a definição do que é moral e imoral, a lei tinha esse caráter de instrução. E o que era a lei, se nada mais nada menos que o próprio Deus falando. Deus instruía o povo, Deus orientava o povo, para que a vontade de Deus fosse estabelecida. Então, não é o Espírito ao nosso serviço para cumprir os nossos desejos. É o Espírito revelando a Cristo, revelando o coração do Pai, nos ajudando nesse processo de reconhecimento de dependência. Uma das tarefas do Espírito Santo, das obras do Espírito Santo, é nos induzir à plena consciência da nossa posição humilhada perante Deus. Ele o faz para que nós cultivemos humildade e sejamos plenamente dependentes. Aqui a gente chega então a uma compreensão mais clara sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Vou trazer uma fala aqui do reverendo Craig Keener. Essas passagens que eu citei há pouco, entra dentro do que ele vai dizer. Descrevem uma gama de maneiras pelas quais o Espírito de Deus nos guia,
provavelmente incluindo sabedoria dirigida pelo Espírito, intuição e até mesmo ordenando nossos passos além do nosso próprio reconhecimento. O salmista precisa de proteção contra inimigos e também de orientação na vontade de Deus. O Espírito de Deus está em toda parte, sempre trabalhando na vida do salmista. Algumas outras passagens referem-se diretamente ao evento do Êxodo, onde Deus guiou o seu povo no deserto pela coluna de fogo, por exemplo, dando-lhe direção para onde se moverem conforme necessário. Eles tinham que depender completamente dele. Então repete comigo assim, diga assim: a voz de Deus vai me orientar a depender de Deus. Amém? Percebe que a Bíblia, ou a palavra inspirada, nos convida a uma vida de fé, concorda comigo? E a vida de fé, ela sempre vai envolver um elemento de convicção, mas também de mistério, irmão. Uma convicção de quem Ele é, da obra de Cristo, isso nos move. E por vezes nós estamos exigindo de Deus todos os detalhamentos do que fazer, todos. E mais uma vez, fazendo prova dele, colocando Deus contra a parede. A gente inverte a condicionalidade da profecia. Porque Deus diz: se me ouvirem, se me obedecerem, a gente joga isso para Deus. Deus, se me falardes. A gente chega nesse ponto de petulância. Você tem que me confirmar. Se não confirmar, não me movo. Isso é a religião de si mesmo. É a gente se colocando no centro e provocando Deus. Quem tem poder é você. Então me traga a confirmação e todo detalhamento, senão eu não piso. Ora, então extingue-se a fé. A vida de fé, irmão, sempre vai envolver um elemento de mistério. Para quem mais é pentecostal, esse é o momento. É mistério, aleluia. Vai envolver. Amém? Sempre vai envolver. Se você quer detalhamento de tudo, precisão de tudo para você poder dar um passo, me desculpa, isso não é o convite da fé cristã. Eu gosto de uma fala do pastor Bill Johnson no seu livro Deus é Bom. Ele diz da seguinte maneira: olha, tão bom quanto conhecer é não conhecer. Ele continua, num dos capítulos finais do livro. Ele falou: não estou fazendo aqui um louvor à ignorância. No entanto, é quando não conhecemos os detalhes que nós somos provados na nossa confiança. Então, por vezes, essa busca de ouvir o Espírito para ter todo o detalhamento demonstra desprezo às Escrituras. Você não tem segurança no preceito, não tem segurança nos princípios, não tem segurança no conteúdo profético, não tem a menor noção do que é a vida sábia. O Espírito Santo virou a sua consulta pontual para situações que te fugiram ao controle. Porque no fim você só quer se safar. Deus tem mais do que isso. Amém? Uma outra maneira muito objetiva, clara e abundante nas Escrituras de Deus se mover é através da comunhão. É através do conselho, irmão. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Esse é o texto de Provérbios que diz. Quer dizer que todo conselho é sábio? Não. Não é isso que significa. Mas vamos parar para analisar. A Bíblia traz para nós que a virtude do Espírito Santo é a comunhão, amém? Nós falamos sobre aqui nas outras mensagens, sobre isso. Sobre como o Espírito Santo atua para que a comunhão seja gerada. Irmãos, isolamento ou buscar isolamento geralmente é um sintoma, é algo sintomático. A fé cristã, ela é para ser vivida em comunidade. E é extremamente comum nas Escrituras, quando alguém pede por uma resposta, Deus levanta uma pessoa. Deus levanta um conselho, ou um colegiado de conselheiros. Todo conselho deve ser examinado às Escrituras? Evidentemente que sim. Mas é uma maneira comum de Deus guiar o seu povo. O Espírito nos induz a esse processo. De que maneira? Reconhecendo que nós somos falíveis, limitados, que nós precisamos de ajuda. Nós não temos, como indivíduo, o ângulo de tudo sobre todas as cenas. A nossa visão não é panorâmica, só Deus tem essa visão privilegiada e panorâmica sobre começo e fim. Amém, irmãos? Reconhecer que você precisa de ajuda, irmãos, não é sinal de fraqueza. Você reconhecer suas vulnerabilidades é um sinal de maturidade. Você não consegue ir muito longe sozinho. Você pode até ir mais rápido, por um curto período de tempo. Não é sustentável caminhar sozinho. Pode até ser viável e rápido, e pode dar resultado rápido, mas não é sustentável, não vai durar muito.
Nós precisamos uns dos outros. E o Espírito Santo, ele nos guia em direção ao próximo. Não é incomum eu escutar o tipo de frase aqui, ó. Presta atenção. Essa frase é maravilhosa. Eu não pedi ajuda porque eu não queria incomodar. Eu não gosto de levar problema, eu gosto de levar solução. O que é isso? Uma besta quadrada, irmão. Tem outra coisa para falar. Isso é o orgulho e o egoísmo no seu estado pleno, travestido de humildade. Uma mentiraiada, irmãos. É coisa de besta quadrada. Não entendeu nada do que é ser igreja. Não foi uma, duas, dezenas de vezes. Olhando para o time pastoral, que eu já cheguei no Renato Gustavo, falei, não sei o que fazer. Não sei o que decidir. Preciso da ajuda de vocês. Preciso que vocês me pastoreiem. Preciso de um conselho. E não foi uma ou duas, dezenas de vezes. E isso não fere a minha figura de liderança para eles. Quantas vezes for necessário me apresentar vulnerável, vou apresentar. E faço isso com os meus pais, faço isso com a Camila, faço isso com os meus sogros, faço isso com pessoas confiáveis. Amém, irmãos? Não sei, não dou conta, sou limitado. Irmão, isso é o que? Maturidade. Ou você está pensando que a vida madura é uma vida de autossuficiência? Você está entendendo tudo errado. A vida madura só é possível sendo guiado pelo Espírito. E sendo guiado pelo Espírito, ele vai te levar em direção a quem? Ao próximo. Por quê? Porque nós não temos a visão panorâmica das coisas. Amém? Uma das coisas mais terríveis que aconteceram nos últimos anos, o Brasil foi movimentado para a pauta política, né? Todo mundo percebeu, mas começou a criar uma ruptura gigante entre pessoas mais velhas, acima de 50 anos de idade, não estou dizendo que elas são velhas e idosas, mas acima de 50 anos de idade, ou seja, pessoas que já viveram aí 4, 5 décadas ou mais, e pessoas mais jovens, que agora são mais antenadas, então acompanham mais o conteúdo de informações e a sobrecarga informacional das redes sociais, e não foi uma ou duas, mas dezenas de vezes que eu já ouvi pessoas falando assim, mas você é tiozão, não sabe nada. Lembra daquele estigma, tio do Zap, tia do Zap? Como se não conhecesse? E muito da porcaria que a gente vive enquanto sociedade hoje está justamente por conta disso. Um bando de jovem, cabeçudo, que não escuta ninguém. Que não consegue parar um pouco para ouvir o conselho da pessoa mais sábia. Isso é bíblico, irmão? O Espírito te induz a isso. A não apenas ter contato com o mais velho, mas a ouvir o mais velho. Isso é o que o Espírito faz. Amém? Mas isso é espiritual? Muito. Muito. O Espírito te induz a reconhecer suas vulnerabilidades. Então isso é uma maneira comum de Deus falar conosco, por meio da comunhão, irmãos. É evidente que o conselho precisa ser segundo as Escrituras, aí volta no mesmo estágio que eu disse, se a gente não tem uma vida de conhecimento das Escrituras, o conselho, sendo sábio ou não, nós não vamos saber, porque desconhecemos o padrão, desconhecemos o fundamento. Então percebe que esse guiar exegético do Espírito, ele é necessário. Quanto mais distante das Escrituras, mais confuso você vai ficar nas suas decisões, porque você vai pensar que é sempre certo e errado, e às vezes é o mais sábio e o menos sábio, os dois são certos, o que fazer? Talvez no começo da sua caminhada você está naquela situação temerária de é pecado ou não é, mas isso passa, você cresce, aí daqui a pouco já não é mais se é pecado ou não, agora é qual porta que Deus está abrindo, oportunidade daqui, oportunidade de lá, situações difíceis aqui, situações confortáveis ali, e aí, qual é a do Espírito? Você aprende a não se mover mais pela circunstância, mas se mover por aquilo que Deus está falando contigo, e por vezes você não vai saber o que fazer, normal, natural. Isso é comum no texto bíblico, nos personagens bíblicos. Não saber o que fazer, não saber para onde ir. Amém, irmãos? Essa temática do ser dirigido pelo Espírito nos leva ao cumprimento da vontade de Deus. E há uma fala do reverendo Heber Campos Jr., em um de seus livros, me fugiu o nome do livro agora, irmãos. É sobre a providência, mas o nome do livro não é providência, enfim. E ele vai trabalhar, vai fazer uma exegese profunda do texto de Efésios 5,17, que diz, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Repete comigo, procurem compreender qual é a vontade de Deus. Joia, a defesa dele me faz refletir, que ele diz da seguinte maneira, nós nos acostumamos a sermos
atraídos por quem oferece para nós algum tipo de plataforma do qual você vai descobrir a vontade de Deus. E geralmente isso em caráter de vocação, sucesso, dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Faz sentido, irmãos? Faz. Muito bem. Ele vai dizer da seguinte maneira: no entanto, quem descobre, ou seja, quem descobrir é trazer à luz, amém? Quem descortina, descobre, traz à luz, revela, é Deus. O que ele defende? Não somos nós quem descobrimos, até porque o que o texto exige é que nós venhamos a compreender. Quem descortina, o papel de quem revela, é Deus. O nosso papel é compreender o que Ele revela. Deu para entender ou não? Isso é uma defesa do Heber Campos que me parece fazer muito sentido. Porque a Bíblia traz para nós qual é a vontade de Deus, irmãos. Não deveria ser algo estranho. De maneira geral, a vontade de Deus é qual? Que nós possamos viver para o louvor da sua glória. Que a nossa vida seja uma resposta de adoração a Ele. Essa é a vontade de Deus. Não, mas eu quero a vontade ultra detalhada e específica do meu microcosmo diário. Amém. E Ele te instrui. Eu sei de decisões que nós queremos saber o que Ele quer de fato. Ele nos instrui, por meio da palavra, por meio de conselhos, e de maneira incomum, mas real e possível, utiliza de outros recursos também. Amém? Porque Ele não abre mão da sua característica, e a característica dele em relação a nós é nos instruir. Ele quer te direcionar, Ele quer lhe orientar. Então Ele traz essa reflexão e eu acredito que ela faça muito sentido. Nosso desafio é de compreender, é de assimilar. E o que atrapalha a nossa assimilação daquilo que Deus revela? O nosso ego, o nosso orgulho, as nossas vaidades, os nossos desejos. Nós desejamos mal. Ele continua: o Espírito Santo costumeiramente vai nos levar a 4 posturas. Primeiro, reflexão. Repete comigo, reflexão. Então, uma maneira de Deus falar conosco é nos fazendo refletir. E no mundo acelerado como nós vivemos, a reflexão é quase que uma arma contracultural, irmãos. Amém? Parar para refletir. No mundo que nós vivemos, nós somos pressionados a entregar as respostas de maneira rápida. E geralmente aí se reside as decisões precipitadas. Precisa refletir. O Espírito nos leva nesse processo de reflexão. E na reflexão, tudo aquilo que temos meditado, tudo aquilo que temos conhecido, do Espírito, da intimidade com o Espírito, da amizade com o Espírito Santo, da cumplicidade, isso vai vir à tona e vai sedimentando. Amém, irmãos? Então cuidado com situações precipitadas. Agir na emoção. Segundo, o Espírito nos induz ao conselho, que é o que nós acabamos de falar, a comunhão. O Espírito provoca esse processo de pedir ajuda, de pedir orientação, de te fazer aquietar para ouvir os mais experientes, aqueles que têm uma vida de submissão à palavra, deve ser considerado. Amém, irmãos? Terceiro, suspeita. O Espírito nos guia, nos induzindo a suspeitar de nós mesmos. Isso aqui eu achei espetacular. Por quê, irmãos? Porque convenhamos, o que nos atrapalha de ouvir, muitas das vezes, Deus é o quê? Nós mesmos. A gente busca a voz de Deus, mas a gente já lota para aquilo que a gente quer. Eu penso que a gente deveria partir de um campo um pouco mais aberto e mais concentrado nele. É comum, irmãos. A gente vai lá, maquina toda uma ideia. Me parece que no processo dessa construção de ideia a gente se esquece de Deus. Aí quando chega no final ela está construída, bom, agora eu quero ver se Deus aprova. Amém. E Ele responde, irmão, mais uma vez, não é porque Ele aprova o método, é porque Ele é bom. Amém. Mas me parece mais sábio convidar o Espírito para participar do processo da construção da ideia. Eu vejo, irmãos, que por vezes, inclusive, eu já fiz muito isso, me arrependo profundamente. A gente recebe algo de Deus,
e a gente tenta transmitir a responsabilidade de um potencial fracasso para Deus. Já percebeu isso? Só fiz o que Deus falou. Eu não queria, mas Deus quis, né? Eu não sei você, já fiz muito isso, irmão, amém? E nas entrelinhas a gente está dizendo o quê? Se der errado, não é comigo. Foi Ele que decidiu. Eu não sei você, eu já fiz muito isso, já me arrependi diante do Senhor. Mas percebe que Deus trata com muita seriedade o relacionamento do Espírito com a sua igreja. Então, essa mensagem é uma orientação misturada com advertência para que nós não venhamos a desprezar a pessoa do Espírito Santo. A vida do ser dirigido é uma vida de intimidade, uma vida de cumplicidade, que vai envolver conhecimento das Escrituras para que você realmente perceba quando Deus está falando. Para quando um sonho, uma visão, um conteúdo profético chegar para você, você ter a confiança e a segurança se aquilo corresponde a um preceito, a um princípio bíblico, se corresponde a uma profecia bíblica, se corresponde a uma vida sábia. Amém, irmãos? Para que você não tome decisões tolas, justamente por não estar familiarizado com a voz do Espírito. Então nós precisamos suspeitar dos nossos próprios desejos, das nossas próprias motivações. Por vezes nós tomamos uma decisão porque no fundo é o que a gente quer, somente. Ou porque isso vai gerar uma vantagem para nós, somente. Quarto, o Espírito vai nos induzir a uma espera. Isso talvez seja uma outra arma contracultural. Saber esperar. Não entrar no ritmo maluco que o mundo adotou, mas de buscar no relacionamento com o Espírito o ritmo que Ele tem para nós. Eu diria que isso talvez seja um dos desafios da nossa geração, do tempo que a gente vive. É de não se permitir entrar nesse ritmo ansioso. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu psiquiatra, e eu achei mal barato que ele me contou. Ele falou que um rapaz ligou para ele e falou assim, é o seguinte, na empresa estão pedindo para mim um laudo para saber se eu tenho transtorno de ansiedade ou não. E eu preciso disso para hoje. Amém? Ele estava em dúvida, irmão. Amém? Não sei se eu tenho, mas ó, acelera esse negócio. Mas esse é o ritmo que a gente vive, irmãos. Talvez nem todos nós tenhamos um transtorno de ansiedade. Mas eu diria que tem sido comum dos nossos dias, seja você a pessoa mais pacata, alguma inclinação ansiosa. Pelo menos a ansiedade enquanto sintoma, a gente convive isso quase diariamente. Da mesma maneira, déficit de atenção, irmãos. Parece que a gente nunca viu tanto déficit de atenção, né? É muita informação ao mesmo tempo. É muita coisa exigindo de nós uma escolha, uma resposta. E por vezes a gente se esquece. E quando vamos consultar o Espírito, tratando ele apenas como fonte de consulta, a gente já tomou a decisão toda estabanada. Amém? Ou seja, a gente busca o Espírito para tentar arrumar a bagunça que a gente causou. Aí Ele nos ajuda? Ajuda, porque merecemos? Não, porque Ele é bom, irmão. Não é porque Ele aprova o método. É igual muita gente chega para mim e fala, pastor, eu preciso de um aconselhamento. Aí quando chega e vai conversar, o conselho já foi para o espaço, precisa de um livramento, irmão, amém? A bagunça já está estabelecida, a confusão já foi. Está precisando de um salva-vida, de um bombeiro, alguém para tirar ele do fogo. E Deus ajuda? Ajuda. Por quê? Porque Ele é um bom pai, irmão. Eu não vou me cansar de dizer isso. Ele é um bom pai, irmãos. A gente é petulante, a gente é besta muitas das vezes. Mas o amor dele é persistente. Ele não muda pelos nossos erros. Também não muda quando nós acertamos. Porque o amor dele não se altera. Ele continua nos amando, continua querendo nos educar, nos instruir, nos orientar, nos inspirar. Esse é Deus, irmãos. Agora, Deus te entregar algo que você imaginava não é um sinal de aprovação de método, irmão. É isso que nós precisamos tomar cuidado. Nós não podemos reduzir a Deus. Amém? Você pode ser guiado pelo Espírito Santo por meio, vamos lá, uma maneira comum de Deus falar conosco, é por meio de um testemunho interior. Você pode provar de uma convicção, uma percepção firme dentro do teu coração, extremamente subjetivo, mas é possível de perceber que há algo te impelindo a fazer algo? Sim, a Bíblia vai falar especialmente sobre Paulo, ser impelido pelo Espírito. Todas as ocorrências não são de situações triviais, todas as ocorrências são de situações para cumprimento da vontade de Deus, para a conclusão da boa obra de Deus. Amém, irmãos? Mais uma vez, eu creio sim que o Espírito Santo nos orienta em questões ordinárias. No entanto, Ele quer que para as questões ordinárias nós tenhamos o mínimo de bom senso.
Só que é o bom senso do Espírito, irmão, porque às vezes o seu senso é mais maluco do que você pode imaginar. É o bom senso que vem do Espírito, da vida com Deus. Amém. Então Deus pode transmitir para você uma convicção, uma certeza, mesmo em meio ao caos. Você pode estar passando no meio da rua e vem algo em você, no coração queimando, ajude tal pessoa, perfeito, isso pode acontecer. Mas sem esse tipo de experiência, vamos dizer, mais subjetiva e sobrenatural, você, pelo conhecimento das Escrituras, ao ver uma pessoa vulnerável, você pode se direcionar a ela. Estão me entendendo ou não? Então, são duas situações onde o Espírito vai nos orientar a mesma coisa. Ele pode usar de outros recursos? Pode. Mas eu estou tentando trazer para você um ajuste de perspectiva, para tratá-lo dentro da dimensão de relacionamento, e não apenas como fonte de consulta, só para livrar, só para se safar. Ele é mais que isso, irmão. Palavras de Craig Keener. Muitos de nós ficamos intrigados com a experiência frequente de orientação sobrenatural do Espírito Santo. São essas subjetivas ou mediante revelação. Por meio desse método de ouvir o Espírito, podemos ajudar algum necessitado, porque o Espírito especificamente nos direcionou a fazer isso. Mas muitos de nós também aprendemos a ouvir o Espírito de forma exegética, como o Espírito falou nas Escrituras. Ao ouvir a voz do Espírito nas Escrituras, podemos ajudar a mesma pessoa necessitada, simplesmente porque as Escrituras nos ordenaram a fazer isso. Mas talvez a sensibilidade mais profunda ao Espírito venha quando aprendemos a manifestar o fruto do Espírito em nossas vidas. Quando nossos corações se tornam tão cheios do coração de Deus que ajudamos aquela pessoa necessitada, porque o amor de Deus dentro de nós não nos deixa outra alternativa. Então, o fluir, o guiar do Espírito Santo é para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, irmão. Nas expressões, nos afetos, no manejo das nossas emoções, nas decisões sábias. Deus te chamou para uma vida sábia. Mas não conseguiremos romper para uma vida de sensibilidade ao Espírito Santo sem uma vida de conhecimento e submissão à palavra de Deus. Amém, irmãos? Simplesmente isso não vai para frente. Deus é bom, irmãos, e Ele não nos abandona. O Espírito é quem nos direciona, então, quem pode abrir caminhos, quem pode sinalizar um sofrimento vindouro. O Espírito é quem nos revela o coração do Pai. O Espírito, Ele nos guia por meio de diversos recursos, mas em especial pela palavra e pela comunhão. O Espírito nos guia, a sua voz nos faz lembrar do que Jesus ensinou. Se não conhecermos o que Jesus ensinou, fatalmente não saberemos distinguir quando o Espírito fala conosco. O Espírito fala conosco de maneira objetiva? Sim. De maneira subjetiva? Também. Agora, me parece o mais sensato e sábio você conhecer a forma objetiva, para que quando o subjetivo vier, você tenha a capacidade de discerni-lo. Amém, irmãos? Então não há uma ruptura. Encerro a série com o que eu comecei falando. Não é opcional para nós ser uma igreja ou ser um irmão que é do poder ou da palavra. Essa ruptura só existe na cabeça de nós brasileiros evangélicos no século XX. Não sei se antes existia isso, século XXI. Essa separação de ser do fogo ou ser da palavra, isso é simplesmente estranho às Escrituras. Porque esse fogo é oriundo da palavra, e a palavra é quem fomenta o fogo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que testemunha as marcas de Cristo. Uma igreja cheia do poder de Deus é uma igreja que testemunha os dons no equilíbrio do Espírito Santo. Uma igreja cheia do poder de Deus é uma igreja que se move profeticamente a partir do que Deus fala e não a partir do que nós queremos. Um irmão sensível ao Espírito Santo é um irmão que tem conhecimento das Escrituras e por isso sabe discernir as intenções, as diretrizes, os princípios, para onde Deus está nos direcionando. Ainda assim, existem circunstâncias que nós não saberemos o que fazer? Sim. Por quê? Porque somos limitados. Nessas circunstâncias, vamos recorrer ao Espírito? Evidentemente que sim. Pode ser que o Espírito nos leve a refletir,
Pode ser que o Espírito nos leve a procurar um irmão e escutar um conselho. Pode ser que o Espírito nos faça suspeitar dos nossos interesses. Pode ser que o Espírito possa nos levar a esperar, a saber esperar. Pode ser que o Espírito fale conosco por meio de uma firme convicção interior. Algo difícil de trazer para vocês em palavras objetivas, porque é de fato uma experiência subjetiva. O Espírito pode nos conceder, por meio de revelação, orientações, também pode, mas nunca em contradição à palavra de Deus. Se não conhecermos a palavra, estaremos completamente perdidos, até quando Deus falar conosco. Quem foi abençoado, dá um glória a Deus bem forte aí do seu lugar.